A Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Deus da nossa vida, Senhor dos senhores, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado, ó Pai, pelos louvores através das canções, pelas orações, pelos anjos do Senhor, ó Pai, que estão nesse lugar, pelo Teu Espírito Santo, pelo Filho, pelo Pai. Te agradeço por cada família, por cada vida, cada irmão que está presente nesse lugar. Obrigado, ó Pai, porque o nosso dia de hoje iniciou com louvores, bem cedinho na escola bíblica dominical, onde nós aprendemos da Tua palavra, onde o Senhor ministrou ao nosso coração o Teu ensino, e tem ensinado a Tua igreja. Obrigado porque esse é o dia que a Tua igreja, Pai, nessa comunidade local, tem separado para ser o dia do Senhor. Nós temos separado esse dia para estar na Tua doce presença, porque todos os outros dias, nós vivemos para nós, Pai. Mas esse dia nós temos separado ao Senhor, com a autoridade que o Senhor deu à Tua igreja. Nós temos ensinado e ministrado dessa forma, com liberdade e amor. Estamos aqui mais uma vez, ó Pai, pedindo a Ti, que ministre, que nos ensine, que abra os nossos olhos e ouvidos, que abra o nosso coração. Fala conosco, Santo Espírito de Deus. Esteja livre nesse lugar. Em nome de Jesus, tire toda pedra de tropeço, tudo que não pertence ao Senhor, que o Senhor possa repreender em nós, Pai, para que possamos ouvir, possamos abraçar e reter aquilo que é bom, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Meu amado, pode se assentar, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. A versão que eu li aqui é a Nova Versão Internacional, e é o que nós temos adotado aqui como palavra nas ministrações. Amém, meus amados. Dias de festa vão se aproximando, o pessoal já vai deixando um pouco de vir. Alguns a gente entende que já estão viajando, mas graças a Deus por você que está aqui, graças a Deus pelos irmãos que estão nos ouvindo dos nossos lares. Igreja, olha para mim em nome de Jesus. Eu quero falar uma coisa que está faltando na casa de Deus. Hoje o clero, através da ministração, já iniciou nos falando alguma coisa a respeito da palavra no louvor. Algumas palavras que ele disse foram importantes. E se você veio até aqui, saiu do seu lar, da sua casa, para gastar um tempo na presença de Deus, que seja um momento de adoração, que seja um momento assim de maturidade, um momento de louvor, um momento em que você não perca, sabe, não perca o tempo conversando, porque conversar, a gente pode conversar, sair daqui agorinha, olhar no nosso celular, agorinha a gente para e já pode olhar o nosso celular. Tira um minuto para o Senhor, e nós gostaríamos de falar sobre isso especificamente, sobre algo que tem faltado na casa de Deus. E a verdade é que não falta dons, sabe, não falta talentos. Tem muitas pessoas talentosas com dons maravilhosos. Não tem faltado movimento, não tem faltado atividade. Ainda mais nesses últimos dias nós temos visto muito movimento, muita atividade, graças a Deus, e isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas o que tem faltado na casa do Pai, nessa comunidade, pelas nossas observações e pela nossa experiência, em alguns casos é falta de crescimento espiritual e falta de maturidade espiritual. É por isso que nós lemos esse texto onde Paulo fala profundamente ao nosso coração, 1 Coríntios 14, no verso 20. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele manda um recado extremamente valoroso que vai doer profundamente naqueles que estão acomodados. Isso não é ruim. A dor a ouvir não é ruim. Sempre que estou ouvindo, estudando
A palavra dói no meu coração, isso é muito bom, significa que está tendo cura, significa que Deus está falando comigo, que Ele está transformando e mudando algo no meu coração. Então, em alguns corações que estão acomodados, vai doer. E repetindo o que Paulo diz, ele diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sim, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Amado, presta atenção nisso. Paulo não está falando da inocência de criança. Paulo não está falando da inocência infantil, mas ele está falando de imaturidade, infantilidade espiritual. Nós olhamos para o cenário aqui e vemos a igreja de Corinto, que era uma bagunça gloriosa, acho que nós podemos dizer assim, porque tinha manifestação, tinha língua, tinha profecia, tinha culto cheio, tinha muita atividade, tinha movimento, mas era uma igreja bebezinha, era uma igreja criança, né? A Rebeca, o Gustavo gostava de falar muito isso quando era pequeno. Ele tinha um Homem-Aranha, um maior, e ele tinha um Homem-Aranha pequenininho. Ele fala assim: papai, é o Homem-Aranha nenezinho, né? Então Paulo fala a respeito da igreja, uma igreja nenezinha, né? Espiritualmente infantil. E aí vem a facada, igreja, porque ter dom, ter talento não significa ter maturidade. Ter atividade, trabalhar muito e fazer muito movimento na igreja não significa que nós temos profundidade, não significa que nós conhecemos de fato a Deus, que nos relacionamos profundamente com Ele. Você pode ser um poço de dons e ao mesmo tempo ser um bebê na fé, um bebezinho espiritual. Pode cantar maravilhosamente bem, louvar maravilhosamente bem no ministério de louvor, e ter uma mente que não consegue aguentar nenhum tipo de pressão. Pode levantar a mão no culto, orar, pregar maravilhosamente bem, como eu estou pregando aqui agora. Levantar, sair do seu lugar, ir para o WhatsApp e fazer muito barulho, e falar muita besteira, muita bobagem. Levantar a voz em casa, com a esposa ou com os filhos. E o Senhor está nos ensinando algo aqui. Paulo foi fundo. O problema não era a fé deles, o problema era a cabeça deles, era o modo de pensar. Porque enquanto a mente for infantil, a fé vai ser instável. A fé não vai ser uma fé constante, vai ser uma fé que se balança. Ela vai ser balançada por qualquer tipo de vento, de doutrina, por qualquer tipo de crise, por qualquer tipo de opinião. E o Espírito Santo de Deus, Ele está soprando essa palavra aqui hoje, e está olhando para essa geração que é cheia de informação e fraca de entendimento. E não estamos falando aqui de crianças, de todos nós. Sabemos muitas coisas, chega muita informação, mas pouco entendimento. Uma geração cheia de shows e fraca de caráter. E o Espírito Santo de Deus está gritando: basta, chega. O Espírito Santo de Deus está falando para nós nessa noite, para mim: chega de pensamento raso, chega de pensamento superficial, chega de uma fé que funciona somente no pico da emoção do culto, uma fé que se arrepia no momento do louvor. Deus nos chama hoje para virar essa chave. O Senhor nos chama hoje para crescer. O Senhor nos chama hoje para pensar como adultos. O Senhor nos chama para ter uma fé, não somente de sentir, uma fé não somente de ter emoções, de sentir arrepios, mas uma fé de ter entendimento, de ter profundidade, uma fé de saber quem Deus é, de decidir andar com Deus e ser fiel a Ele. Não só uma fé onde eu quero somente receber, mas uma fé onde eu posso sustentar, uma fé que sustenta até mesmo a vida de outros que precisam. Agora, será que nós topamos esse ajuste? Será que nós estamos abertos a sermos ajustados pelo Espírito Santo de Deus? Será que você está disposto a deixar com que o Espírito Santo de Deus mexa na sua mente para mudar a sua vida profundamente e fielmente, se necessário? Igreja, olha para isso aqui. Nós vamos falar de um sintoma que não engana,
é um sintoma que ele é contrastante, assim, ele se destaca. O primeiro sinal gritante de uma fé que é infantil é justamente a inconstância. A vida espiritual que parece um ioiô, já viu? Jogando ioiô, vai lá embaixo e volta, vai lá embaixo e sobe lá em cima na hora do louvor, e despenca na hora de qualquer prova, de qualquer tentação. Eu lembro de um momento lá em cima, não sei se o meu pastor vai se lembrar disso, na igreja que nós tínhamos lá em cima, e tinha um corredor do lado que dava no escritório. E um dia eu era um adolescente, um jovem, e eu gostava muito de estar com o pastor ali no escritório, e o pastor gostava de estar muito com a juventude. Ele falou: olha, Fred, estava só eu e ele falou assim para mim: olha, a sua fé, a sua vida é muito inconstante. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu era um adolescente, nem namorava com a minha esposa, nem nada. Sua vida parece uma montanha russa. Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. Você não tem constância. Você precisa se converter. Você ainda não é convertido. E aquilo doeu, mas era verdade. E eu ouvi aquela palavra do meu pastor e eu tomei posse dela. Era uma verdade a respeito da minha fé. Eu realmente era dessa forma. Eu precisava ouvir uma verdade a respeito da minha conversão. Eu precisava mudar porque a minha fé não era constante. Era nem em cima e lá embaixo o tempo todo. Então assim, pensa numa criança. Como é uma criança? Uma criança vive o agora. Eu tenho 2 crianças lá em casa, uma menor, que é a Rebeca. O Gustavo já vai amadurecendo mais, mas a criança menor, ela vive o agora. Ela vive no desejo do momento. Ela não age pela convicção. Não existe uma convicção no seu interior, uma certeza no seu peito. Ela reage de acordo com a sensação do momento. Ela promete, mas ela não sustenta essa promessa. Ela começa, mas ela não consegue terminar, porque tudo depende do que ela está sentindo naqueles 5 minutos presentes. Assim é uma criança. Eu falo com a Rebeca e ela fala assim: mas eu quero. A Rebeca: não, mas eu quero. Da mesma forma que a mãe dela fazia quando era pequena, né, dona Nádia? Então a criança é dessa forma. Ela não entende, ela vai entendendo com o tempo, conforme você vai educando. E Paulo, ele joga essa verdade na nossa cara. Muito crente vive exatamente dessa forma, né? Não vive pelo chamado, mas vive pelo clima, vive pela circunstância. De acordo com aquilo que está acontecendo no momento, ele é daquela forma. Ele não serve por convicção, por uma decisão que foi tomada no coração. Ele serve por emoção. Conforme ele está se sentindo, ele se move. E aí, igreja, é a triste radiografia da imaturidade. É o triste raio-x, né? O cara serve quando ele está animadão. Então eu vou servir. Ele vai para o PG quando é conveniente. Se não der, ele também não vai para o pequeno grupo, nem vai fazer parte. Ele segura a barra enquanto não tem custo, porque se custar alguma coisa, aí também não é comigo. Chega a pressão, ele some. Chega o cansaço: eu preciso dar um tempo, estou muito cansado, preciso de um tempo porque eu trabalho demais. Se exige renúncia, ele recua na hora. E aí sabe o que ele faz? Ele começa a colocar a culpa no diabo. A culpa é do diabo. A culpa é da perseguição. A culpa é do ataque espiritual. A culpa da minha doença, das coisas que estão indo erradas, do diabo, dessas coisas espirituais. Só que não tem nada de espiritualidade na vida do caboclo. Só que, meus amados, às vezes não é ataque, às vezes não é o diabo, é só imaturidade. E ponto final. Tem um versículo que é um tiro. Tiago capítulo 1, verso 6 ao 8. Escuta o que ele diz: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, porque é alguém que tem mente dividida. Em algumas versões, mente dobre. É instável em tudo o que faz. Meu amado, percebe a gravidade? A instabilidade bloqueia a bênção. A instabilidade não nos permite receber aquilo que o Senhor quer nos oferecer. Não nos permite com que o Senhor seja fiel, porque eu não sou fiel. Então a inconstância te desconecta da fidelidade de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Estão comigo, amém? Porque a instabilidade, meu amado, ela nasce de um coração que não criou raiz.
E onde não tem raiz, não tem firmeza, né? Como uma árvore, quando um matinho que você arranca, ou uma árvore que bate qualquer tipo de vento, ela se levanta, é arrancada do chão. Por quê? Porque a raiz não é profunda, não tem profundidade em Deus, não conhece a Deus, não tem convicção e não tem decisão, não leva nada a sério diante de Deus, não tem raiz. E onde não tem convicção, qualquer vento de emoção, qualquer vento de provação, de tentação, de situação ruim, vira um furacão na sua vida. Deus não constrói um legado eterno sobre sentimentos que são passageiros. O reino de Deus não é movido por pico emocional, pelo meu sentimento, é movido por caráter e por constância, por uma certeza que eu tomei lá dentro do meu coração. Então, meu amado, me responde: você está cansado de ser instável? Cansado de começar algo em relação às coisas do Senhor, talvez até na vida particular, e nunca conseguir terminar? De jurar a fidelidade e sumir na primeira luta? Isso não é vida cristã. Isso não é cristianismo, irmão. Isso é fé de criança. Isso é brincar de ser crente. E o Espírito Santo fala para a gente: chega. De hoje em diante é hora de criar raiz, é hora de passar a conhecer o Senhor, de viver na sua presença, é hora de decidir que você serve a Deus, não por aquilo que você sente, não pelas suas emoções, mas por aquilo que Deus é. Eu sirvo o Senhor por quem Ele é e por quem eu sou nele, porque, meu amado, quem vive pelo que sente, nunca permanece naquilo que é eterno. E Deus com certeza tem algo eterno e valoroso para fazer na sua vida. Deus tem algo de valor para lançar sobre você. Tem algo que vai ficar gravado na eternidade através de você. Mas Ele precisa de homens e mulheres que tenham convicção, que tenham certeza, que tomem uma decisão. Homens e mulheres que sejam firmes, constantes, cheios do Espírito Santo de Deus e não de emoção. Nós não podemos nos mover por emoção. Não estou falando que é errado, sentir não é errado. Mas a questão é se você topa ser esse homem e essa mulher, movido pela razão, pela convicção, pela palavra da verdade. E Paulo, meu amado, ele vai além, muito além de simplesmente apontar o problema, mas ele joga a solução na nossa cara. Ele diz: quanto ao modo de pensar, sejam adultos, na sua mente seja adulto, nas duas decisões, no profundo da sua mente seja adulto, nos seus compromissos seja adulto, na sua fidelidade espiritual ao Senhor, nas suas alianças, nos seus votos com Deus, sejam adultos. Isso aqui é o divisor de águas. Maturidade espiritual, meu amado, é uma troca de mentalidade, é uma conversão de pensamento, é abandonar aquilo que eu acho para me apegar àquilo que a palavra diz, aquilo que o meu Deus diz. É quando a sua vida para de girar em torno do que você sente e passa a girar em torno do que a palavra de Deus diz. É uma virada de cabeça, uma virada de mente, é um retorno aos céus. Adulto na fé, meu amado, aquele que é adulto na fé, ele entende três coisas que as crianças não conseguem captar. Primeiro, que compromisso com Deus não é questão de humor, não depende daquilo que eu estou sentindo. Quantas vezes eu já vim pregar sem querer? Quantas vezes eu já vim pregar sem sentir? Quantas vezes eu já vim para a casa de Deus sem querer estar aqui, mas eu vim porque eu tenho compromisso com Deus da palavra. É ser adulto com compromisso em Deus. Segundo, fidelidade não é questão de conveniência. Não é questão se me convém vir hoje ou se não me convém amanhã por causa disso ou daquilo. Eu tenho um compromisso de fidelidade com meu Deus, porque Ele é fiel comigo. E o reino de Deus não se ajusta à sua agenda pessoal, meu amado. Isso é muito importante. Presta atenção nisso. O reino de Deus não se ajusta à sua agenda pessoal. São coisas diferentes. Não é você que dita os termos, é o Senhor e a tua palavra que dita os termos. Ele deixou uma igreja funcional, Ele deixou autoridades que Ele instituiu. Não é você que diz sobre os termos. Sabe, meus amados, o amadurecido, ele tem esse discernimento. Ele olha para a vida
e ele enxerga o valor real das coisas, ele sabe discernir o peso, ele sabe que o culto não é um evento social, ele sabe que o culto não é um clube social, é um encontro com o Rei dos Reis. Eu saio do meu lar para vir à igreja, para me encontrar com o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, é o Criador dos céus e da terra. Aquele que é maduro espiritualmente, ele sabe que a palavra não é simplesmente uma opinião bonita. Eu não estou pregando aquilo que eu acho, eu não estou pregando aquilo que eu sinto, mas eu estou pregando a palavra da verdade, aquilo que está escrito. Eu acho aquilo, o pastor está pregando isso, mas eu acho aquilo, não importa o que você acha. O que nós estamos pregando é a palavra de Deus, a palavra da verdade, é o mandado do comandante. E aquele que é maduro espiritualmente, ele sabe que a igreja não é um clube de benefícios, não é um lugar onde nós viemos para receber, não é um lugar onde eu venho para comprar, não é um supermercado de bênçãos, mas é o corpo, é família, é guerra espiritual, é luta, é verdade. O inimigo é vivo, ele quer matar, roubar e destruir. Então nós viemos para estar na presença do Rei, coletivamente, na presença do Deus vivo. E aí, meu amado, que nós conseguimos olhar para a palavra e ver o retrato falado de um homem feito de carne assim como nós, mas um crente maduro chamado Moisés. Olha a escolha dele lá em Hebreus capítulo 11 no versículo 25, uma escolha brutal, meu amado. Olha o que a palavra diz: preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus e desfrutar por um pouco de tempo, dos prazeres do pecado. Traduzindo, ele botou na balança, ele visualizou o peso das coisas. De um lado, todo o poder, toda a fama, todo o conforto, todos os prazeres do Egito que a vida de um príncipe oferecia a Moisés. Do outro lado, rejeição, sofrimento, mas a promessa invisível de Deus. E Moisés discerniu, ele viu o peso eterno das coisas, ele entendeu que o prazer do pecado é fogo de palha, que queima forte e some. É um prazer rápido e destruidor. E ele entendeu que a promessa de Deus, ainda que custe, é sobre eternidade, é sobre uma herança que é eterna. Amém, igreja? Essa é a escolha de Moisés. Então, igreja, a maturidade é isso, é você discernir na segunda-feira o peso da eternidade das suas escolhas bobas, que não são simples. Toda escolha é você escolher a fidelidade, não porque você sente, não porque é gostoso, não porque dá prazer e satisfação, mas porque aquilo é o certo. Entende, meu amado? É por isso que eu vou te fazer um alerta nessa noite em amor. Meu amado, quando o culto, presta atenção nisso, quando o culto vira uma opção na sua agenda, para aqueles que não têm participado dos cultos na igreja, nem nas quartas-feiras, nem dos pequenos grupos, nem nas escolas bíblicas dominical, mas todos os dias são seus, porque a agenda é sua, a sua agenda não pertence ao Senhor, é porque algo já foi apagado no seu espírito. A prioridade é você e as suas coisas, a prioridade não é o Senhor. Quando a palavra de Deus vira um ponto de vista, a palavra fala isso, o pastor está pregando isso, mas eu acho assim. É um ponto de vista seu, significa que a sua fé já perdeu poder, significa que algo já está morrendo dentro de você e você não percebeu. Sabe, amado, quando o reino de Deus vira algo negociável, algo que eu posso fazer ou não conforme a minha vontade e conforme eu sinto, meu amado, aí seu coração já se afastou ou está se afastando. Então um homem imaturo, um homem infantil, ele trata as coisas sagradas com leviandade, de qualquer forma, ele não está nem aí, ele acostumou. Mas aquele homem que é maduro, aquela mulher que é madura espiritualmente, trata o eterno com temor, com respeito, com honra, como algo que é sagrado, como algo que é eterno e valoroso, como algo que não tem valor para ser trocado com coisas dessa vida, porque ele enxerga, ele discerne, e ele sabe o valor espiritualmente, ele discerne as coisas espiritualmente, mas o homem carnal discerne carnalmente.
E aí fica a pergunta sincera: o que tem governado as nossas escolhas? Aquilo que é conveniente ou aquilo que é eterno? Aquilo que agrada agora, aquilo que é temporário, aquilo que é carnal, ou aquilo que agrada ao Pai? Deus não quer crianças emocionais, não precisa. Ele quer adultos espirituais, gente que sabe o valor do reino. Por saber, ele não negocia, ele não abre mão, aquilo é prioridade. Ele não trata como se fosse algo comum. As coisas de Deus não são como as coisas comuns da sua vida. Não trate as coisas de Deus como coisas comuns, coisas temporárias, porque é algo sagrado. Lembra que o Senhor disse a Moisés e depois a Josué: tire a sandália dos seus pés, porque é solo sagrado. Aleluia, Senhor. Talvez você seja essa pessoa, mas eu quero te falar que a sua decisão de hoje revela a sua maturidade de amanhã. Então não é tempo perdido, meu amado. Não é tempo perdido, é tempo de esperança. É tempo de abrir os olhos, os ouvidos, o coração e enxergar. Presta atenção por uma terceira vez. É o mesmo grito, o mesmo alarme. Quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Paulo vai fundo nisso. Maturidade também não é só um robô espiritual, não é ser algo mecânico. Não é proibido sentir. O homem maduro, ele sente. O crente maduro sente. Ele sente o cansaço que dói nos ossos. Ele sente a frustração que aperta o peito. Ele sente o desânimo que pesa como chumbo. Mas a diferença é que ele não é governado por essas coisas. Ele não é governado pela dor. Ele não é governado pelas doenças. Ele não é governado pelas enfermidades. Ele não é governado pelas aflições. Mas ele é governado pela palavra da verdade, que é eterna e que nunca passará. Essa é a diferença. O homem imaturo é escravo daquilo que ele sente. É escravo das circunstâncias. Por quê? Porque ele não se relaciona com o Senhor. Mas o maduro, meu amado, ele é Senhor sobre a graça de Deus, daquilo que ele sente. Olha o que Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Um verso que corta o fio da nossa instabilidade. E ele diz: porque andamos por fé e não por aquilo que vemos. Ou seja, a nossa fé é a fé que acredita no invisível, que acredita naquilo que nós não podemos ver. É assim que nós andamos por fé. Traduzindo isso para a nossa realidade, meu amado, viver por fé, viver por convicção, por uma certeza no meu coração de algo que eu não vejo, que às vezes eu nem compreendo, às vezes eu não entendo, mas existe uma certeza no meu coração, porque é a verdade do Senhor. Eu não vivo pela sensação. É obedecer quando a vontade é fugir. Obedecer quando a vontade é sair correndo de uma obra que é extremamente difícil. É permanecer fazendo a obra quando o corpo muitas vezes pede para desistir. É ser fiel no segredo quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo. É perceber, meu amado, essa diferença de mentalidade. É muito diferente. O cristão maturo, ele vive se perguntando: será que eu estou com vontade? Será que é conveniente que eu faça isso, que eu falo aquilo? Será que eu estou me sentindo bem para fazer? Será que isso está bom para mim? Quanta infantilidade, quanta falta de entendimento do reino dos céus. O cristão que é maduro, ele faz uma pergunta totalmente diferente e muito mais poderosa: o que Deus espera de mim agora? Todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, a nossa prioridade deve ser o nosso devocional ao Senhor. E a primeira pergunta deve ser: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Como o Senhor quer me usar hoje? O Senhor quer falar com quem hoje? O Senhor quer salvar quem hoje? Porque eis-me aqui. Eis-me aqui para ser uma ferramenta nas tuas mãos. Meu amado, emoções, elas variam. Os sentimentos, eles mudam. A circunstância ao nosso redor, ela muda. Hoje eu posso estar doente, amanhã não. Eu posso estar gripado, amanhã não. Sei lá, amanhã eu posso estar empregado ou não. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós temos que entender isso, porque aqui está o segredo. Maturidade espiritual é você se submeter, não aquilo que você está sentindo, mas aquilo que Deus já disse na palavra.
É quando a verdade do culto ao Senhor no domingo manda na frustração da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, 24 horas por dia. É quando a promessa que nós lemos na palavra cala o grito do medo no seu ouvido, que tenta dominar o seu coração, da preguiça. É quando você escolhe perdoar, não porque a raiva passou, mas porque Cristo mandou. Talvez a raiva está lá, a ira está lá, mas eu decido perdoar porque o Senhor me perdoou. Então, meu amado, chega de ser refém do seu próprio humor, do seu coração que é enganoso e venenoso, conforme diz a palavra. Deus não prometeu dia sem tempestade. Deus disse que nós teríamos aflições, porque são consequências do pecado, são consequências da queda. Enquanto estivermos nessa vida, conforme eu ouvi esses dias, ossos ainda vão quebrar, ainda vão se instalar, ainda haverá sofrimento e dor, mas a nossa esperança está no nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. É Ele que nos dá esperança, porque Ele venceu a morte, e nós temos que entender isso de uma vez por todas, e viver isso, meu amado. Chega de ouvir e sair do outro lado, é hora de mudar, sabe? Porque o Senhor nos prometeu que seria também uma âncora no meio da tempestade, e a âncora é justamente a sua palavra, é a sua revelação, não é o meu sentimento. Então eu te pergunto, meu amado, de pastor para ovelha, do fundo do meu coração, qual pergunta tem guiado a sua vida? Qual pergunta tem guiado o seu coração? A pergunta da criança, o que eu estou sentindo? Ou a pergunta da fé, o que Deus já falou, que é isso que eu quero fazer? Qual pergunta tem te guiado? Porque a escolha é sua. Sabe, o governo da sua vida também. Será que eu escolho ser governado por Deus? Eu vou fazer a mesma escolha de Adão e Eva, a mesma escolha de Lúcifer, tomar o manche, o governo da minha vida? O que nós queremos? Submeta aquilo que é passageiro, meu amado, aquilo que é eterno, ao Deus da verdade. Submeta a emoção à palavra da verdade, e aí você vai ver o que é ser livre para seguir, mesmo quando não está à vontade, mesmo quando o seu corpo e a emoção não deseja. Isso é chamado, esse é o ajuste, esse é o crescimento que nós precisamos. Olha para mim, para que a gente possa finalizar, meu amado. Ouça o clamor do Espírito Santo hoje. Ainda é tempo. O Senhor nos chama ao arrependimento. Ainda é tempo. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de ouvir. Ainda dá tempo de levar a sério, sabe? Porque, meu amado, o Senhor não está construindo um berçário, mas no nome de Jesus o Senhor está construindo um exército nessa igreja. E Ele não deseja uma igreja de crianças espirituais, mimadas, instáveis. Ele está formando nesse lugar, no nome de Jesus, uma igreja madura. Você toma posse disso? Uma igreja madura, uma igreja que não se balança quando a crise é aberta, uma igreja que não desiste quando o caminho se alonga, quando o tempo é maior do que nós achávamos que seria, uma igreja que serve fiel, mesmo no anonimato, uma igreja que honra o seu voto, a sua aliança, o seu compromisso, uma igreja que persevera nos bastidores, quando a única plateia talvez seja Deus. E hoje nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está fazendo um ajuste. O Espírito Santo de Deus, Ele está dando um chega para lá na nossa instabilidade. Ele está arrancando a nossa mentalidade infantil, de menino da nossa cabeça, e implantando uma mente adulta, uma mente madura, uma mente de servo, uma mente fiel, chamada para assumir responsabilidades diante do trono de Deus. É por isso que a nossa oração nessa noite não é para que você se sinta bem, mas eu quero declarar sobre você essa mesma palavra que nós lemos e que nos ordena olhar para o versículo que ecoa nesse culto, para a voz de Deus que nos chama agora. Irmãos, parem de ser crianças no entendimento, quanto ao modo de pensar, sejamos adultos. Esse é o momento da virada, esse é o momento do crescimento. Então, meu amado, não saia daqui nessa noite o mesmo, não saia o mesmo, não dependa de mim. Talvez o meu modo de falar é chato,
Talvez você olha para mim e vê defeitos. Não olha para mim, olha para o Cristo, para o dono da palavra, olha para o Deus da verdade. Não saia daqui o mesmo que você entrou. Abandone a inconstância, abandone o pensamento raso. Faça um compromisso, assuma uma postura de homem, de mulher de Deus. Seja diferente. Nós estamos aí virando o ano. Todo ano nós enchemos os nossos projetos de promessas, de pedidos, e quando nós olhamos no outro ano, às vezes ficou para trás e nada aconteceu. Diferença. Adultos na fé. Sabe, amado, que a partir de hoje não seja só uma palavra, sabe, jogada ao vento. Não seja só uma pregação, que não seja só mais um dia de culto, mas que você possa escolher por aquilo que é eterno. Eu sei que talvez você já fez várias escolhas na sua vida que pertencem só a você, e Deus é bom, é maravilhoso, Ele nos permite, nos dá liberdade, mas chega de escolher só para nós. Vamos escolher pelos outros, vamos escolher pelo reino, vamos escolher por Cristo. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso vai ser bom para você. O que eu estou falando aqui não é nenhuma furada, nem nenhuma mentira. A decisão é sua. O chamado é do Senhor, mas a resposta tem que começar agora. A convicção e a decisão tem que ser tomada agora. No nome de Jesus.